Olá, meus caros alunos. Estamos aqui para mais uma aula de ética, né? E hoje a gente vai ver sobre a ética profissional, né? A gente já viu na aula passada, né, alguns exemplos sobre a nossa ética, né? Exemplos de como ser ético, o que é ser ético, né? Na aula passada a gente viu tudo isso. E na aula de hoje, né, vamos ver a ética profissional. Né? O que será que a ética profissional abrange, né? O que será que a ética profissional nos mostra? Então hoje a gente vai descobrir um pouquinho sobre. Vou ler e explicar como nas aulas anteriores, certo? Ética profissional. A ética profissional nada mais é que a aplicação das normas morais e de conduta social aprovadas em convenções sociais no campo das profissões. Vamos ver, né? A aplicação das normas morais e de conduta social. Olha só, a ética profissional é isso, né? A aplicação das normas morais, né? É a aplicação da sua vontade de fazer a moral do seu trabalho, né? As normas do seu trabalho, as regras, pronto, encontrei a palavra certa. As regras do seu trabalho, né? Você cumprir aquelas regras, né? E de conduta social, né? Você vai partir de você, vai partir de você. Você concordar com aquelas regras, né? E fazer acontecer dentro da sua profissão, né? Aprovadas em convenções sociais, né? Ao todo, no campo das profissões. Todo profissional deve agir eticamente, respeitando o seu campo de trabalho, as normas de conduta da profissão, os colegas de trabalho e todas as pessoas que estão à sua volta, né? Então, assim, além, né, das normas de trabalho, das regras, né, de seu trabalho, que você vai agir eticamente, né, cumprindo-as, você também está agindo eticamente, respeitando seus colegas de trabalho, né? E todas as pessoas que estão à sua volta. Não só os seus colegas de trabalho, mas sim todas as pessoas que estão em sua volta, né? Se você trabalha no supermercado, né? Você deve respeitar, né, o seu gerente, o seu supervisor, o seu fiscal. Mas também com a mesma intensidade você deve respeitar aquela pessoa que chega lá para comprar, né? Aquela pessoa que chega lá para fazer as compras do mês, né? Então, assim, a partir do momento que você quer agir eticamente, que você deve agir eticamente, além das pessoas do seu trabalho, né, dos seus colegas de trabalho, você também deve respeitar todas as pessoas que estão em sua volta, né? Começando das regras do seu trabalho, né, da moral do seu trabalho, o que se deve, o que não se deve fazer lá dentro, né? Além disso, você deve respeitar os seus colegas e todas as pessoas que estão em sua volta. Entendido? Vamos lá. Um médico, por exemplo, né? Vamos aos exemplos. Né? Um médico, por exemplo, deve respeitar os códigos de conduta estabelecidos dentro do campo da medicina, bem como deve respeitar a vida e a individualidade dos seus pacientes. Olha só, um médico, por exemplo, deve respeitar os códigos de conduta estabelecido dentro do campo da medicina, né? O campo da medicina, o campo da advocacia, cada campo desse, gente, tem lá o seu código de conduta, né? O que deve, o que não deve fazer, o que pode, o que não pode fazer, né? Todas as profissões, gente, têm esse código de conduta, né? Que você vai ver lá o que você pode e o que você não pode fazer, o que você deve, o que você não deve fazer, certo? Na medicina, né, os médicos têm uma grande responsabilidade, né? Eu não sei se vocês sabem, talvez já sabem, né? Talvez tenham até parentes formados ou queiram se formar em medicina,
Mas na formatura, né, de medicina, eles fazem um juramento, né? E naquele juramento, a partir do momento que eles furarem com aquilo, né, qualquer coisa que eles falarem ali, a partir do momento que eles começarem a trabalhar, né, e não fazer o que eles juraram ali, eles vão estar com a ética ou eles vão estar faltando com a ética, me digam? Eles vão estar faltando com a ética, né? A partir do momento que você faz um juramento em sua formatura, dizendo o que você vai e o que você não vai fazer, o que você deve e o que você não deve fazer, né? E quando você começa a trabalhar, você faz tudo o contrário do que você jurou naquele dia da sua formatura, você está agindo totalmente fora da ética, você está sendo totalmente antiético. Certo? Então, assim, além desta responsabilidade que o médico tem com o seu código de conduta dentro do seu trabalho, né, ele deve também ter a ética com os seus colegas de trabalho, como eu acabei de falar, dei até o exemplo do supermercado, né? Além dele ter total dever de respeitar os outros médicos, os enfermeiros, né, a faxineira do hospital, ele tem o direito também, o dever de respeitar os seus pacientes, a vida individual de cada um. A partir do momento que um médico chega para você e começa a entrar na sua vida de uma forma desconfortável para você, ele está sendo antiético. E você pode falar, né, com a sua educação e com o seu dever também. Dizer, doutor, eu não estou gostando dessa conversa, eu não quero falar sobre isso. Então, assim, os médicos, além de toda essa responsabilidade, eles ainda têm o dever de respeitar todos os seus colegas de trabalho e todos os pacientes, certo? Do mesmo modo, um professor deve agir conforme aquilo que o dever docente estabelece, certo? Então, o professor também tem um código de conduta, o professor também tem os seus deveres, o que ele deve e o que ele não deve fazer, o que ele pode e o que ele não pode fazer, certo? E a individualidade só um minuto. Total respeito à individualidade e à pessoa do estudante, né? Deixa eu só ler de novo. Do mesmo modo, um professor deve agir conforme aquilo que o dever docente estabelece, além de manter total respeito à individualidade e à pessoa do estudante, né? Da mesma forma que eu falei do médico, né? Que muitas vezes os médicos, eles querem entrar muito na vida do paciente e, como eu falei, você tem total direito de dizer com toda a sua ética que não está se sentindo à vontade naquela conversa. E da mesma forma, o professor. O professor deve total respeito à vida individual de cada aluno. Muitas vezes a gente vê casos, de professores que quer entrar muito na vida de alunos, sem ser convidado. Então, assim, da mesma forma, que o médico tem o dever de respeitar a vida individual dos pacientes, o professor tem total dever de respeitar a vida dos seus alunos, individual de seus alunos, certo? Um advogado deve agir de acordo com a ética para com o júri, certo? E para com o seu cliente, não utilizando estratégias ilícitas para defender seu cliente, nem desrespeitando o direito à defesa e ao sigilo do cliente, Então, da mesma forma que o médico, o professor, vem aí o advogado. O advogado também tem os seus deveres a cumprir, de acordo com o júri. Os advogados têm, assim, chega a ter até mais, do que as outras profissões, gente, porque os advogados têm leis, muitas leis que eles devem saber para fazer o seu trabalho cada vez melhor, E também para com o seu cliente, também sem fazer estratégias ilícitas, erradas, para que saia ganhando. Ele deve fazer tudo conforme o que tem lá na lei, tudo conforme o que tem lá nos seus deveres a cumprir, na moral do seu trabalho,
certo? Para agir com a ética, você tem que agir com a moral do seu trabalho. E o direito à defesa e ao sigilo do cliente. Também um advogado jamais pode expor a vida do seu cliente. Jamais, jamais. Então, gente, hoje eu falei sobre a ética dentro da profissão, né? A ética profissional. Eu espero que tenha ficado bem claro para vocês, certo? E qualquer dúvida vocês podem colocar lá no grupo, que quando eu ver, eu já respondo, trago para as aulas, como sempre eu falo para vocês, tá bom? Então, essa foi a aula de hoje sobre a ética profissional. Vimos aí, né, a ética dentro da profissão de médico, professor, advogado, dentre outras, todas as profissões, gente. Como eu falei lá do supermercado, né? Quem trabalha em supermercado também tem os seus deveres a cumprir. Ok? Então, um beijo, espero que estejam todos bem e até a próxima aula.